Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje, refletirmos a palavra de Deus, o Evangelho. Não é o que Ele quer para a nossa vida hoje, de mudança. Não é o que a gente pode fazer, o esforço que a gente pode fazer para agradar o coração de Deus hoje, nesse momento, não é? Não é o dia de ontem, não é amanhã, é hoje, né? É o momento em que estamos aqui, estamos vivos, com oportunidades dadas por Deus. Quando amanhece o dia e a gente está vivos, é hoje que a gente pode mudar. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus. Continuamos em Mateus, no capítulo 13, e o versículo é do 44 ao 46, a decisão pelo reino. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino do céu é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra essa pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje é a palavra de Deus. Jesus vem fazer mais uma vez nessa passagem, inclusive é um evangelho curtinho hoje, né? O que significa o reino do céu, né? Então ele faz comparações e hoje ele nos traz essas duas comparações que ele fala. Ele fala que o reino do céu encontrado é como se fosse um tesouro e como se fosse uma pérola rara, né? Verdadeiramente, mas o que seria esse reino do céu? Encontrar o reino do céu, né? Muitas vezes quando a gente lê, a gente pensa que é quando eu morrer, eu encontrar o céu, né? Encontrar o reino do céu. Só que esse encontro, ele precisa chegar na minha vida, na sua vida, aqui na terra ainda. Eu preciso encontrar esse tesouro aqui ainda. E esse tesouro, ele está aqui, na palavra de Deus. Quando eu me deparo, quando eu me encontro com esse mistério aqui, se chama palavra de Deus, né? Eu encontrei um tesouro. Eu encontrei uma pérola rara. Mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer riqueza daqui da terra, né? Qualquer riqueza que eu possa ter, qualquer conta bancária recheada que eu possa ter, nada significa. Eu posso ter um barril ali, ó, de joias preciosas que valem dinheiros. Não tem o valor que tem isso aqui. A palavra de Deus, a caminhada, caminhar justamente conforme a palavra de Deus, né? Então, nós temos uma pérola preciosa para que a gente ache. A gente precisa caçar, a gente precisa correr atrás de encontrar essa preciosidade aqui. A partir do momento que eu encontro na minha vida, seja o momento que for da minha vida, né? Eu posso ter 50, eu posso ter 100, eu posso ter 15, eu posso ter a idade que for. No momento que eu encontro, eu encontrei o melhor e o maior tesouro da minha vida. Por quê? Porque isso aqui me ensina a viver verdadeiramente aqui em cima dessa terra, não é? A viver aqui neste inferno, né, em que a gente vive. Aqui nessa palavra aqui nesse livro aqui, eu encontro tudo que eu preciso para viver bem, para viver em paz, para viver sem pecado, para viver sem dores.
mas muitas vezes sou eu que não quero. Na maioria das vezes é eu que não quero. Eu não quero encontrar, porque quando eu encontro, que eu começo a observar, que eu começo a ler, e eu vejo que Jesus ele é muito radical, que ele não vai me dar a salvação que eu muitas vezes acho que já estou salva. Muitas vezes por ter um tempo de caminhada, muitas vezes por me sentir convertida, né? Então eu leio isso aqui, eu começo a entender, começo a me assustar, porque eu vou dizer, Jesus ele é muito radical. Eu pensei que era mais fácil chegar na vida eterna, né? Mas não é. Não é. O que Jesus nos pede para nós, seres humanos, muitas vezes se torna impossível, que é, em primeiro lugar, perdoar o irmão, né? É uma das práticas que a gente tem que aprender aqui, que é o perdão, perdoar o irmão para que eu possa ganhar a vida eterna, né? Não matar, não roubar, não adulterar, né? É uma das práticas que é pedido dentro dos seus 10 mandamentos. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Missão impossível para a gente. A gente olhar para o irmão e a gente amar como a gente nos ama. A gente olhar para o irmão, vir à vontade de fazer o mal e muitas vezes olhar e dizer assim, eu não vou fazer, porque se fosse comigo. Isso é muito difícil da gente trabalhar dentro de nós, né? Mas aqui a gente encontra. É por isso que ele compara com um tesouro e com uma pérola rara. Por quê? Porque são joia, a pérola ela é joia preciosa. A palavra de Deus, o caminho de Deus é joia preciosa quando a gente encontra. Infelizmente, a gente só busca na dor. A gente muitas vezes passa a maioria do tempo, a maioria da vida, bem, com saúde, desfrutando de coisas boas, não é? Viajando, mas a gente não quer saber das coisas de Deus. A gente não quer saber de como o que ele deixou para nos ensinar a viver aqui, para que a gente viva pelo menos, né, com menos dores, com menos problema, mas a gente não quer. Por quê? Porque o mundo ele tem tudo quanto é de coisa boa para nos oferecer. E ele não é tão radical quanto Jesus. Jesus, para a gente conseguir a vida eterna, a gente conseguir entrar no céu, a gente precisa seguir normas aqui na terra. A gente precisa seguir a palavra de Deus, os mandamentos que ele deixou. Se você não seguir, pelo menos se você não sentir dentro do seu coração o desejo de mudar, né? É triste lhe dizer, mas você vai ter que encontrar o inferno, né? Você vai ter que encontrar, porque Jesus é tudo, onde você abrir aqui, na passagem que você abrir do Evangelho aqui, palavras ditas pelo próprio Jesus. Se você não fizer o que está aqui, você não entrará no reino do céu. O reino do céu é a salvação. A nossa salvação ela é garantida. Quando Jesus morreu, quando Deus deu seu Filho para que morresse na cruz pela nossa salvação, isso nos garante a salvação. Mas existe aí um empecilho, que é os mandamentos. É uma lição de casa, eu costumo dizer, uma lição de casa para a nossa vida. A gente tentar mudar. A gente tentar viver os mandamentos. É difícil, é impossível. Mas a gente tem que trabalhar dentro do nosso coração esse desejo de querer mudar. Você não vai mudar 100%, você não vai ser santo, você não vai conseguir viver os mandamentos à risca, não vai. Mas eu preciso ter dentro do meu coração um desejo de mudar, um desejo de fazer pelo menos, né, alguma coisa que me tire dessa vida que eu vivo, medíocre. Porque a vida do pecador é uma vida medíocre, é uma vida de escravidão. Nós somos escravos dos nossos pecados. Você veja uma pessoa que
entra nas drogas. Ela fica escrava daquela droga ali. Por mais que você aconselhe, por mais que você leve para uma clínica, ela fica dependente daquilo. A mesma coisa um alcoólatra, pessoa que bebe, que não tem controle na bebida. Você vê que você leva para uma A da vida, né? Muitas vezes a pessoa se mantém ali por algum tempo, depois a pessoa cai. A mesma coisa as drogas, a mesma coisa a prostituição, né? Que prostituição, quando a gente fala, não é a gente ir ali para BR, ficar ali rodando a bolsinha, né? E pegando os caminhoneiros que passam, não. Hoje em dia a prostituição ela tá dentro de casa, dentro da casa das famílias mesmo, né? É os filhos que arrumam os namoradinhos, leva para casa dos pais, né? Mantém relações sexuais dentro da casa do pai que não tem mais respeito, né? Isso é prostituição. Tudo que é fora de um casamento se torna uma prostituição, né? A gente se prostitui diante de Deus. A nossa visão aqui na Terra não é assim, claro e evidente. A gente acha que a gente tem que se relacionar e que esse relacionamento ele tem que ter sim vida sexual. Mas quando a gente vem para aqui que a gente aprende, não, né? Não é bem assim. Quando a gente vem para aqui, a coisa é muito mais radical do que a gente pensa. Para a gente viver uma vida sexual, a gente precisa estar em matrimônio, casados, em igreja, com bênção de Deus. É isso que a palavra pede, é isso que Jesus exige de nós. E isso é muito difícil, sabemos que isso é muito difícil, não é? A gente vive relacionamentos muitos e muitos anos da nossa vida sem matrimônio, não é? Sem casamento, muitas vezes somente um casamento civil, que para Jesus não significa nada. Continuamos no adultério, continuamos como é que se diz? Na prostituição do mesmo jeito, né? Por quê? Porque casamento, matrimônio é só isso que nos tira e nos livra desses pecados aí. Fornicação, adultério, prostituição, é só o casamento, o matrimônio. É isso que Jesus quer, mas a gente não vive dessa forma. A gente não vive. E nem pretendemos deixar de praticar essas coisas na Terra. Mas a gente precisa, enquanto houver tempo, entender os mistérios de Deus na palavra dele e tentar ir mudando. Eu posso entender essa parte do adultério aqui na palavra de Deus e ficar tentando me manter, dessa forma, mesmo que eu caia lá na frente, mesmo que eu arrume um namorado, mesmo que a gente tenha vida sexual, mas dentro do meu coração eu senti o desejo de fazer a vontade de Deus e viver da forma que Ele quer. A mesma coisa roubar, a mesma coisa matar. Eu tenho um vício de matar, mas depois que eu encontro a palavra, eu preciso sentir o desejo dentro do meu coração de querer fazer o certo. Mesmo que, depois de um tempo, eu vá lá, caia na tentação e mate de novo. Mas houve uma intenção dentro do meu coração de mudar. E não da forma que muitas vezes a gente vive. Eu vivi, você viveu, ou você está vivendo, ou você vai viver, que é fazer o que dá na nossa telha. Não, eu faço porque eu estou vivo e eu não vou esperar morrer, porque quando eu morrer, o mundo acabou para mim. Acabou tudo. Então, as coisas boas daqui do mundo, eu quero vivenciar todas elas, Aí, por isso, Jesus compara que quando você encontra o reino do céu ele é comparado com isso. E o reino do céu para nós, enquanto a gente não morre, é aqui. É quando a gente encontra a palavra, quando a gente encontra a vontade de Deus na nossa vida. Quando a gente se deixa envolver por Ele e por aquilo que Ele quer. Não é fácil, para isso precisa-se de um tempo, claro.
Não é da água para o vinho que você muda. A gente vê aí que existe pessoas que já estão na igreja há muitos e muitos anos, mas dentro do coração não consegue fazer a vontade verdadeiramente de Deus. Aparentemente é uma pessoa piedosa, aparentemente é uma pessoa que tem uma humildade, aparentemente é uma pessoa que anda com a palavra de Deus debaixo do braço, que muitas vezes a gente vê e diz assim, nossa, que ali é uma mulher de Deus, né? Mas muitas vezes quando você vai fazer parte daquela comunidade ali, aonde aquela criatura frequenta, trabalha ali dentro de algum ministério, você vê que a pessoa é o cão chupando manga. A pessoa não é nada daquilo que aparenta quando você vê a pessoa passar com a Bíblia debaixo do braço, né? Muitos se escondem por trás da palavra de Deus, né? Mas não faz a sua vontade, mas conhece a pérola, conheceu a pérola. É difícil uma pessoa que está dentro da igreja não conhecer a palavra de Deus. Ela conhece porque lá é o lugar aonde é mais falado, é mais explicado, é dentro de uma igreja, dentro de um grupo de oração, não é? Mas é como se diz, a palavra ela é radical. Quando Jesus pede que a gente não adultere, a gente não quer saber. A gente diz, eu não vou ser capaz de viver um namoro santo, por exemplo, eu não vou ser capaz de deixar essa minha vida com meu marido, né, que eu já estou há não sei quanto tempo, né, muitas vezes a segunda união que a gente fala, né, eu não vou deixar o meu marido, por quê? Porque eu não posso mais casar com ele. A palavra de Deus ela é tão radical em questão, em cima dos mandamentos, que Jesus diz, se você é casado, se você teve a mão, como é que se diz? O sim de Deus, que significa o casamento, o matrimônio, né? Quando Jesus diz o que Deus uniu, o homem não separa. É o casamento, o matrimônio, né? Na igreja. Quando ele diz isso, ele já está dizendo tudo. Que uma vez que a gente casa, a gente está casado para sempre. Ou seja, para a gente viver a vontade dele, se a gente se separar dessa criatura que a gente casou, a gente não pode casar com outra pessoa. A gente não pode se manter ali casado com outra pessoa porque é adultério. Imagine você. O mundo inteiro vive dessa forma. Quantas pessoas que casaram, que separaram, que vivem um novo relacionamento, que é um relacionamento de paz, de amor verdadeiro, né, de companheirismo, mas para Jesus é adultério. Não tem para onde correr, é adultério, né? Tá errado, tá vivendo errado. Então assim, viver a palavra de Deus não é fácil, né? Mas a gente pode tentar. Podemos tentar, né? Existe aí quantos casais que vivem junto, que são solteiros, nunca casaram, que podem fazer essa união. Já estou fazendo a vontade de Deus. Quando eu encontro a pérola, quando eu encontro esse tesouro, eu preciso me decidir a viver isso aqui. Né? Então, como eu digo, como eu citava, um casal que vive junto há 20 anos, há 15 anos, mas ambos, os dois, são solteiros, nunca casaram na igreja, né? Então, por que não oficializar isso? Para viver certo, entendeu o que eu estou dizendo? Para viver certo, conforme a vontade de Deus, né? E assim sucessivamente. Então, por isso Jesus diz, o reino do céu é isso. Então, quando eu começo a viver certo aqui na terra, seguindo isso aqui, mesmo eu caindo, eu sempre coloco aí a gente vai cair, vai tropeçar, mas a gente vai levantar, né? É isso que Jesus quer, a intenção do nosso coração. Eu tô vendo bem aqui que a minha filha ali, ela vai cair, né? Mas ela tá com uma boa intenção de não cair. Ela não quer cair, né? Também é claro que cabe a mim, né, correr de certas situações. Eu não posso correr para cima, porque eu sei que eu vou errar. Então,
a gente corre para longe, né? Então a gente está lutando. Jesus está vendo a intenção do nosso coração. É diferente da gente encaicar o pé e dizer eu quero viver, eu vou fazer, vou acontecer. É diferente. Por quê? Tudo isso por quê? Porque encontrou a pérola. E quando a gente encontra a pérola, a gente vende tudo para adquirir essa pérola. Eu preciso vender a minha vida errada aqui na terra para eu conseguir comprar isso aqui, que é essa pérola rara chamada Palavra de Deus. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.